Queridos, esse texto que lemos, ele é um texto bastante conhecido da igreja, que nos trata e nos apresenta um dos personagens mais inusitados que nós encontramos no Antigo Testamento. Este homem, ele vivia no período dos patriarcas, nas terras de Ur dos caldeus. E o contexto bíblico nos diz que Jó, ele é assolado por uma grande dificuldade, pois ele não esperava o dia mau. E nós sabemos que todos nós estamos sujeitos ao dia mau. O dia mau, ele sempre vem nas nossas vidas quando nós menos esperamos. A palavra que eu tenho para dizer para você, meu irmão e minha irmã, nessa tarde, é que se você ainda não enfrentou o dia mau, fique certo que ele vai chegar. Mas na mesma proporção que o dia mau chegar na tua vida, tenha confiança que o Deus Todo-Poderoso, ele vai estar diante de ti para operar o milagre na sua vida. Quando lemos este texto no capítulo de número 5, nós encontramos uma situação inusitada, pois Jó, ele está passando por um momento em que ele perde tudo. E diante desta catástrofe que acontece na vida de Jó, a Bíblia nos diz que os seus amigos vieram consolá-lo. A intenção deles se deslocarem até onde Jó estava era para trazer consolo para Jó. Era para confortá-lo diante deste momento tão difícil que ele estava passando na sua vida. Mas o contexto bíblico nos mostra que quando esses amigos eles chegam diante de Jó, eles começam a olhar para Jó diante da situação em que Jó ele estava vivendo, e aquilo que era para ser um consolo agora passou a ser uma acusação. Eles começam a olhar para Jó diante da sua situação, da sua diversidade, e eles começam a enxergar que nenhuma outra coisa poderia trazer toda essa dificuldade para a vida de um homem se não fosse a consequência de pecados. E nós vemos que neste capítulo de número 5, ele tenta mostrar que Jó, ele estava em pecado. Ele tenta convencer Jó a que Jó se arrependesse. Ele traz uma conclamação, ele traz um convite a Jó, para que Jó ele buscasse a Deus, mostrando que nenhum mal sucede sem causa. Este era o pensamento de Elifaz, de que nenhuma maldade, nenhuma dificuldade, ela surge na vida de alguém sem motivos. Elifaz, ele tenta usar aqui, nesta oportunidade, a lei da ação e reação. Ele tenta mostrar para Jó que tudo isso que estava acontecendo na vida de Jó era consequência de algum ato que havia acontecido na vida de Jó. E no versículo de número 8, ele começa a dizer a Jó que se ele estivesse no lugar de Jó, a sua atitude era de buscar a Deus, de buscar a presença do Senhor. Ele começa a entender que mesmo estando em momentos de dificuldade, a melhor atitude, a melhor escolha a se fazer ainda é buscar a Deus. E ele exclama dizendo no versículo de número 9, que ele é aquele que faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrilhar, e tantas maravilhas que não se pode contar. Ele começa a chamar a atenção de Jó, para que Jó ele buscasse ao Senhor, mas nesta mesma intensidade, ele começa a revelar a grandeza e o poder de Deus. Eu sei que eu não sou a pessoa mais apropriada para isso, mas se eu pudesse nesta oportunidade
trazer um tema a esta mensagem nesta noite, nesta tarde, eu gostaria de falar sobre a compreensão da grandeza de Deus na nossa vida. Diante deste texto que estamos, nós encontramos uma verdade incontestável, mas também uma verdade transformadora, que nos revela que o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas grandes, Ele é um Deus que faz coisas grandes, Ele é um Deus que tem coisas grandes, Ele é um Deus que realiza coisas grandes para todo aquele que nele confia. O texto que lemos, a expressão que é utilizada por ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrilhar, e tão maravilhosa que não se pode contar. Ele faz muito mais além do que eu e você pensamos. Ele faz muito mais além do que eu e você desejamos. Ele tem aquilo que está muito mais além do que as nossas expectativas elas podem alcançar. Este texto nos mostra um Deus que é detentor de todo o poder e que realiza coisas extraordinárias que estão além da nossa compreensão. Está além da nossa compreensão. Mas quando lemos este texto, nós precisamos entender que esta grandeza de Deus, ela precisa ser compreendida. E quando falamos de compreender a grandeza de Deus, precisamos entender que a grandeza de Deus revela-nos a natureza do seu poder. Esta grandeza, ela vai muito mais além. Por quê? Porque geralmente nós estamos fadados àquilo que os nossos olhos alcançam. A grandeza, ela muitas vezes está diante daquilo que os nossos olhos podem atingir. Eu estava ouvindo pela manhã o reverendo Hernandes Dias Lopes falando a respeito de uma criança que havia perguntado ao seu pai qual é o tamanho de Deus, de que tamanho Deus é. E o pai, olhando para aquela pergunta que aquela criança havia lhe feito, sem ter palavras para esclarecer dentro da cabecinha da criança, ele viu que passava um avião. E ele olhou para o avião e perguntou à criança: qual é o tamanho deste avião? E a criança olhou para o avião que estava muito alto e ela disse ao pai: este avião, ele é pequeno, pai, ele é muito pequeno. Mas o pai a leva até um aeroporto, e quando ela chega no aeroporto, o pai apresenta a ela o mesmo avião, e ele diz: qual é o tamanho deste avião? E a criança disse: este avião é muito grande, pai. Então ele olhou para seu filho e disse: filho, Deus, o tamanho de Deus, ele está relacionado à nossa aproximação com ele. Quando nós estamos perto dele, nós o vemos como um Deus grande, como um Deus poderoso, como um Deus que está muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Deus, ele é grande, irmãos, de uma maneira que a nossa cabeça ela não consegue compreender as coisas de Deus. Em 1 Crônicas, no capítulo de número 29, Davi, ele está o seu desejo de consagrar a Deus o santuário. E Davi, no seu pensamento de ofertar ao Senhor o seu melhor, ele faz agora uma oferta a Deus. Ele convoca seus chefes, seus capitões, para que eles pudessem trazer pedras preciosas, ouro, prata, para a construção do templo do Senhor. Mas a Bíblia diz que
ele olha para Deus e diz: mas o que é isso para ti? Nós estamos trazendo para ti, Senhor, mas tudo é teu, tudo te pertence. Tu és o dono do céu, tu és o dono da terra, tu és o detentor de todo o poder do universo. Nada nós temos, tudo é teu. Esta grandeza, ela precisa ser entendida dentro da natureza do poder de Deus. A grandeza de Deus, ela é suficiente para fazer o que você não pode fazer, para realizar o que você não pode realizar, para ir aonde você não pode ir. A natureza desta grandeza, ela é incontável em seus efeitos. Em Jó, no capítulo 5 e o versículo de número 9, a expressão de Elifaz, na segunda parte do versículo, é que esta grandeza, estas maravilhas, são tão grandes que não se pode contar. No capítulo 9, versículo de número 10, a mesma expressão, ela é repetida dizendo: Ele é o que faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se pode contar. O salmista no Salmo de número 40 e o versículo de número 5, ele expressa dizendo: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se pode contar diante de ti, e eu os quiser anunciar e deles falar, porque são muitos e eu não consigo contar. Essas maravilhas de Deus, elas são incontáveis. Quem sabe você chegou aqui nesta tarde dizendo: ah, Senhor, até quando eu estarei vivendo nesta situação? Mas o Senhor, Ele neste momento, Ele traz à tua memória o efeito da grandeza de Deus na tua vida ao longo do tempo. Você tem motivos incontáveis para revelar o que Deus, Ele tem feito e realizado na tua vida. Você vivenciou coisas inescrutáveis do poder e da grandeza de Deus. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas precisamos entender que esta grandeza de Deus, ela é paradoxal, ela é incompreensível no seu caminho. Muitas vezes nós não conseguimos entender, porque a Bíblia diz que Ele é aquele que tem um caminho no meio da tormenta. Ele é aquele que chama as coisas que não são como se elas já fossem. Ele é aquele que cria situações paradoxais na nossa vida e a gente fica pensando qual a razão, qual é o motivo pelo qual Deus, Ele preferiu este caminho. É porque a grandeza de Deus, ela é incompreensível. Quando olhamos no livro do Êxodo, a Bíblia nos diz que Deus havia feito uma promessa a Abraão. Uma promessa de que o seu povo passaria cerca de 400 anos no Egito, mas que Deus visitaria o seu povo e tiraria o seu povo com uma mão forte e faria com que o seu nome ele fosse glorificado na vida dos filhos de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus ele chama Moisés, e quando chama Moisés, a palavra de Deus para Moisés é: Moisés, vai até Faraó, diga a ele que mande o meu povo ir, que deixe o meu povo ir ao deserto para que me sirva. Cadê as crianças? Para que me sirva no deserto. Mas na mesma
intensidade, Deus ele diz assim: Moisés, tu vai lá e fala com ele, mas já vai sabendo que eu endurecerei o coração de Faraó, para que ele não te deixe. Eu fico a me perguntar, será que questionamentos não vieram ao coração de Moisés? Para que Deus mandou eu vir libertar o povo? Se ele está dizendo que vai fazer com que o coração do opressor ele seja endurecido, para que ele não nos deixe ir, é porque Deus, em sua grandeza, ele não permite que a nossa compreensão ela atinja a magnitude do seu poder, porque ele faz coisas grandes e tremendas que não compreendemos, porque ele é o Senhor que é detentor de todo o poder. Talvez você chegou aqui nesta tarde dizendo: mas meu Deus, se tu fizesse desta forma seria tão mais fácil. Deus poderia dizer a Faraó: Faraó, deixa o povo ir. Sim ou não, irmãos? Deus poderia ter dito: Moisés, vai lá, porque eu falarei a Faraó e ele vos deixará ir. Mas veja que paradoxo. Vai, Moisés, diga a Faraó que deixe meu povo ir, mas já vai certo que eu endurecerei o coração dele. Ele não vai deixar que o povo vá. Ele não vai permitir que o povo parta. Quem sabe Moisés questiona: por que, Deus? Porque o que eu tenho para fazer é grande. O que eu tenho para fazer é algo extraordinário. O que eu tenho para fazer, quando alguém ouvir, vai dizer: foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos, porque Ele é um Deus que faz coisas grandes. Quem sabe esta dificuldade que está apertando na tua vida, e você tem dito: Deus, assim seria melhor, mas se fosse desse jeito, o nome do Senhor não seria glorificado na tua vida. Como será? Deus ele tem coisas grandes para fazer. Deus ele tem coisas grandes para realizar. Deus ele fará algo que antes que você chegue, alguém ouvirá falar o que foi que ele fez. Deus ele queria operar maravilhas extraordinárias. Oh, irmãos, aleluia. Às vezes nós não entendemos os caminhos que Deus ele tem. Deus ele faz agora com que Faraó endureça o coração. E aí, em vez de libertar o povo, Faraó aumenta a opressão dos filhos de Israel. Faraó agora começa a dificultar a vida dos israelitas no Egito. Ele dava material para confecção de tijolo. Agora vocês vão ter que fazer a mesma quantidade. Só que tem uma coisa: não vai receber mais o material. Quem sabe alguém olhou e disse: mas Deus não disse que ia nos livrar? Deus não disse que mudaria a nossa história? E por que é que a dificuldade está aumentando? E por que é que o problema está apertando? E por que é que eu olho em volta e não vejo saída? Por que é que eu não vejo solução? É porque Deus ele tem um caminho no meio da tormenta. E quando as portas aqui na terra se fecham, há uma porta no céu. Há uma porta no céu. Há um caminho no meio da dificuldade para mostrar que Ele é Deus de coisas grandes.
Eita, que eu sinto que Jesus está fazendo coisas grandes aqui nesta tarde. Eu não sei como você chegou aqui nesta tarde. Eu não sei o que você veio contando ao Senhor. Mas Ele está te dizendo: suporta, porque o que eu tenho para fazer na tua vida é grande, é grande, é grande, é grande o que eu irei fazer. Em Isaías capítulo 47, 45 e o versículo 7, ele diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. A grandeza de Deus, ela é incompreensível, porque o poder é dele, o domínio pertence a Ele, a honra está diante dEle, o controle está na mão dEle. Ele é grande e poderoso para fazer o que você não pode. O grande problema é que nós queremos sempre entender os caminhos de Deus. Olha para essa pessoa bonita que está aí do teu lado. Vê se ela está acordada. Se ela estiver acordada, ela vai dar um glória aí no pé do teu ouvido. Se ela não tiver, coloca a mão no ombro dela com carinho. Balança ela para ver se está acordada. Diga assim: você não precisa saber os caminhos que Deus tem para ti. Você precisa aceitar. Você precisa aceitar. Você precisa aceitar e entender que Ele é o Senhor. Eita! Derio da camantúria largue a súria, remantúria largue a seriminai. Ele é aquele que tem o poder. Ele disse a Moisés: Moisés, vai, porque eu estenderei a minha mão e ferirei a terra do Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles. Depois eu te deixarei. Você entendeu? Primeiro ele fere, depois ele te deixa ir. Primeiro ele realiza as maravilhas, depois ele te deixa ir. Primeiro ele fará coisas grandes e extraordinárias para que alguém olhe para a tua vida e veja que o Deus a quem você serve, Ele é um Deus grande. 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 Você não precisa entender, você não precisa compreender, você precisa aceitar. Ô irmãos, me vem à memória agora, ano de 2008, eu havia ficado desempregado, e meu primo em São Paulo havia falecido, e eu resolvi visitar minha tia, na cidade de Iracemápolis, São Paulo. E quando eu cheguei na casa da minha tia, ficou tudo muito bom, irmão. Sabe aquele negócio bom? A igreja me abraçou, o povo me levava para todo canto, arranjaram emprego para mim, eu fui passear. Esse negócio está bom demais aqui, eu vou voltar mais para quê? Eu vou ficar por aqui, olha. O negócio estava tão bom, irmãos, indo, pregando em todo canto, andando para todo lugar, trabalhando na casa da minha tia. E eu disse: vou ficar aqui. 3 meses depois, quando eu chego do trabalho em casa, está a família toda reunida na sala, chorando. E eu cheguei assustado, estava na casa da minha tia, recentemente meu primo tinha falecido. E o que foi que aconteceu? Minha tia olhou para mim e disse: Pedrinho, recebemos uma ligação do norte. Eles dizem que aqui o Nordeste é norte. Recebemos uma ligação do norte. Tua irmã ligou desesperada. Foi que houve?
Ela disse que a tua mãe está muito mal. A tua mãe está com um tumor no canal da uretra. A tua mãe está com a hemorragia que não estanca de jeito nenhum. A tua mãe está com infecção nos rins e uma forte crise de asma que a qualquer momento deve tirar a vida dela. E ela já vem fazendo sessões de quimioterapia. E eu continuei olhando ela falar e aquele desespero. E quanto mais ela falava, todo mundo chorava. E eu parei, respirei. Ela olhou para mim espantada e disse: você não vai chorar? A gente aqui, todo mundo estamos chorando. Você não gosta da sua mãe? E eu disse: gosto da minha mãe. Não vou chorar, porque eu aprendi que crente que tem promessa de Deus na vida, se ele estiver no lugar da promessa, ele não morre antes que o Senhor, ele cumpra com a promessa. Mas se vocês desejam, eu vou voltar para casa hoje. Aí disse ao meu primo: Emerson, compra a passagem que eu vou pegar o avião e vou voltar. Quando eu cheguei aqui no aeroporto Guararapes, que desci, irmãos. Quem conhece minha mãe aqui, presbítero Natalício, outros que estão, Natanael, outros que conhecem minha mãe é uma pessoa alegre, enérgica, forte. E quando eu chego no aeroporto, eu me deparo com uma mulher escaravélica, com lenço na cabeça, arrastada. Eu disse: meu Deus do céu, 3 meses que eu passei fora. E quando eu chego em casa, irmãos, a rua estava fechada. Estava assim. Já fazia uma semana que tinha festa. Ele estava com as pessoas presas. Já 30 dias nos quartos lá. E batizados, sei lá o que iam fazer. E estava aquela festaça lá. E eu disse: meu Deus do céu, quase que eu não consigo chegar dentro de casa. E quando eu cheguei dentro de casa, ele disse: eu estou entendendo. Aí, primeira noite, eu liguei para alguns amigos de oração. É bom, irmãos, a gente ter amigos de oração. A gente sabe quem é os nossos amigos. Não é quando a gente está na pizzaria, não é quando a gente está no churrasco. A gente sabe quem é nossos amigos quando nós estamos enfrentando noites tempestuosas. E eles olham para mim e para você e dizem: vamos orar, porque Deus, ele vai fazer alguma coisa. Mas do jeito que está, não vai ficar. Irmão, passamos uma noite lá na sala de casa. Era na porta, eles batiam de lá e a gente dava a glória de cá. Eles batiam de lá e a gente dava a glória de cá. No dia seguinte, culto do Proate. Eu congregava ali na congregação em Curado 5. Levei minha mãe para o culto. E estamos lá no culto, uma bênção. E eu ligado, né? Porque obreiro, eu aprendi que tem que estar ligado no culto. E eu olhei para minha mãe. E quando eu olhei, eu disse: não, ela está chorando. Mas essa lágrima não é da presença. Que a lágrima da presença a gente sabe, né, irmão? A lágrima da presença envolve. A lágrima da presença, ela estimula quem está ao nosso redor a também sentir a presença. Eu olhei e eu disse: essas lágrimas não é da presença. Ela não está bem. E quando eu cheguei, o que foi, mãe? E ela disse: eu vou morrer. Eu disse: por quê? Porque eu estou sentindo agora mesmo como se alguém estivesse enfiando facas dentro de mim. Como se alguém estivesse me esfaqueando. Eu estou sentindo muita dor. E neste momento, meu padrasto, lembra do meu padrasto que eu contei o testemunho da última vez? Que ele teve síndrome de Steven Johnson. Aí ele já estava curado, estava no púlpito da igreja e estava pregando. E eu disse: não vamos atrapalhar a pregação, mas eu vou orar pela senhora aqui mesmo. E coloquei a mão sobre o ventre dela. A irmã Neve chegou, orou também comigo. O presbítero de saudosa memória, Emanuel França, ele percebeu que alguma coisa estava errada. E ele disse: irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar pela irmã Eunice, para que Deus dê uma vida
vitória. A igreja orou, nós clamamos ao céu, acabou o culto e nada aconteceu. Ela continuou com dor. Ela continuou sentindo. Sabe por quê? Porque nós somos imediatistas. Nós queremos resposta de imediato. Nós estamos acostumados com delivery, com fast food. É por isso que ninguém mais quer orar. É por isso que ninguém mais quer pagar o preço. É por isso que ninguém mais quer viver uma vida de sacrifício, porque estamos acostumados com fast food. É tudo nas pressas. Mas a gente orou e nada aconteceu. Acabou o culto, todo mundo vai para casa. Eu disse, vamos para casa, mãe. Ela, vou não. Como é que eu vou chegar em casa? Aquela festa na porta da minha casa. Eu vim da casa do meu Deus. O meu Deus é um Deus grande, de coisas grandes. Como é que eu vou chegar lá? O que é que vão dizer a respeito do Deus a quem eu sirvo? E eu olhei, a senhora quer ir para o hospital? Não. E eu disse, eu tenho uma solução plausível. Vamos entrar por trás de casa. A casa que a gente morava, ela dava para 2 ruas. A rua da frente estava acontecendo a festa. E a rua de trás tinha outra entrada, descia a escadaria. Aí imagine, irmão, se eu sou mago hoje, imagine em 2008. Faltava um bocado de carne, né, irmão? Eu desci com minha mãe no colo, irmãos, a escadaria. Deitei minha mãe na cama, no quarto. Com poucos minutos, chegou alguns irmãos. E aí, como é que irmã Eunice está? Meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Vamos levar lá para o hospital. Eu disse, irmãos, a gente é crente. Vamos agir como crente. E o que é que crente faz? Crente ora. Crente louva. Se Deus tiver de fazer o milagre, Ele faz. O nosso trabalho é louvar. O nosso trabalho é orar, é clamar a Ele. Olhamos um para o outro, fechamos a porta do quarto e começamos a louvar a Jesus. Começamos a cantar. Nesse período de tempo, a crise de asma da minha mãe atacou. Minha mãe teve o primeiro desmaio. Aí poucos minutos retorna e a gente continua louvando a Jesus. Ela teve o terceiro desmaio e não voltou mais. E a gente mexia ela imóvel. E a gente começou a orar, as portas fechadas. Enquanto nós orávamos, um vento soprou dentro do quarto. Um poder começou a tocar nos crentes que ali estavam. Eu estava na frente da cama, fui impactado de tal forma que caí prostrado de joelho. Minha mãe estava na cama, ela de um salto pulou por cima de mim, caiu em pé no meio do quarto, dizendo, não poderia eu usar qualquer um de vocês que estão aqui, mas para vocês saber que eu sou o Deus que chamo da sepultura aquele que já desceu. Eis que hoje eu tomo esta com poder e grande glória, para que todos saibam que eu sou o Senhor que faço coisas grandes. O Deus de coisas grandes, Ele estará aqui nesta tarde. O Deus de coisas grandes, Ele estará agindo grandiosamente nesta tarde. Adora Ele nesta tarde. Ergue a tua mão, exalta o nome dEle, porque Ele está agindo, Ele está trabalhando, Ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Ele está agindo aonde você não pode agir.
Ele está fazendo o que você não pode fazer. Ele está indo aonde você não pode ir. Eita, que Ele está agindo nesta tarde. Haverá milagres grandes, haverá milagres da parte de Deus. Oh, aleluia. O teu problema para Ele é nada. A tua dificuldade para Ele é nada. Este diagnóstico que te deram para Ele é nada. Porque Ele é Deus de coisas grandes, que faz coisas maravilhosas. E nesta tarde Ele está fazendo coisas grandes. Ele está fazendo coisas grandes. Ele está fazendo coisas maravilhosas. Eita, se eu fosse você, eu adorava nessa tarde. Se eu fosse você, eu glorificava. Porque vai ser nesse movimento que Ele vai agir, Ele vai agir, Ele vai agir. Ele está agindo nesta tarde. Oh glória, oh glória, Ele é Deus de coisas grandes. E nesta tarde eu só posso dizer que Ele vai fazer coisas grandes, grandes e grandes. Naquela noite, irmãos, Deus Ele tratou com cada um de nós. Hoje eu estou aqui, e eu estar aqui foi resultado do que foi dito naquela noite, naquele quarto. Deus, Ele começou a falar de promessas. Ele começou a falar de coisas que viria. Quando acabou, irmãos, aquele momento tão gostoso naquele quarto, a hemorragia que não cessava estancou. A crise de asma já saiu do pulo. Aleluia. As dores ela já não sentia mais. Ela acabou o culto, acabou o momento, abriu a porta e disse: vamos todo mundo para a cozinha comer. Porque crente, quando não está dando glória a Jesus, ele quer comer. Vamos para a cozinha comer, irmãos. Aleluia. Minha mãe estava com 10 sessões de quimioterapia para poder fazer uma cirurgia para tirar o tumor que estava obstruindo o canal da sua uretra. Mas quando ela chegou lá, depois que o Deus grandioso foi naquele quarto, o médico ficou atônito, dizendo: o que foi que houve? Para onde é que você foi? O que é, doutor? O que está acontecendo? Aonde está o tumor que estava obstruindo o canal da uretra? Jesus tirou! Jesus tirou! Jesus tirou! Porque o Deus de coisas grandes, Ele permanece fazendo coisas grandes. E nesta tarde Ele está dizendo: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou realizar o que você não pode realizar. Dacamanturia largue assura. É o dacamante, oh. Aleluia. Você só precisa adorar. Você só precisa confiar que o Senhor, Ele permanece sendo o Senhor da tua vida. Deixa alguém dizer que não vai acontecer. Deixa alguém dizer que não vai se realizar. Deixa alguém dizer que você não vai sair desta situação. Aleluia, mas fica no teu lugar, porque quando compreendemos a grandeza de Deus, pode o sangue dar na canela, a gente permanece. Jó, ele expressou dizendo: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo da família me apavora. Que eu me cale, mas permaneça na porta. Fica na porta nesta tarde, fica no teu lugar nesta tarde, porque o Deus grande, Ele está agindo grandiosamente.
poderosamente na tua vida.